Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Pro na versão GS, que é a mais completa desse modelo. E as mudanças não são somente de equipamentos, tá? O visual é exatamente igual entre elas, mas muda também conjunto mecânico e bateria. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, porque esse é o nosso teste de viagem. Nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar na estrada alguns parâmetros como isolamento acústico, suspensão, comportamento de direção. Lógico que a gente vai testar também o desempenho. Aqui a gente tem o modelo híbrido plug-in, então a gente espera que seja um carro bem econômico. Vamos descobrir isso e depois também testar o desempenho ainda nesse vídeo. Quem já acompanha o nosso canal sabe que geralmente eu costumo separar o vídeo de assistências à condução, ou seja, piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e etc. Eu costumo separar do nosso vídeo de viagem, mas esse carro, mesmo nessa versão mais completa, ele só tem um recurso que dá pra gente considerar como uma assistência ao motorista. E a gente vai falar sobre esse recurso, claro, daqui a pouquinho, mostrando aqui um pouquinho do interior para vocês. Vamos lá para a estrada então descobrir como que é o BYD Song Pro na prática. E antes de começar o nosso teste na prática, eu preciso fazer algumas considerações para vocês. Porque a gente tem aqui o modelo híbrido plug-in, e aqui pelo console central você seleciona entre o modo 100% elétrico e o modo híbrido. A gente vai logicamente no híbrido porque a gente vai fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Dentro da cidade, por exemplo, você pode acabar usando só o modo elétrico com uma certa folga, digamos assim, sem ter muitas preocupações. Qual que é a questão? Esse carro é um híbrido plug-in, ou seja, ele tem uma bateria um pouco maior, a gente já vai falar dela. Quando a gente vem em gestão de energia, se você deixar ela no modo automático, lembrando, SOC é o nível de carga da bateria, tá? Deixando ela no modo alto, de automático, ela vai, digamos que, gastar praticamente toda a bateria. Então é possível que a maior parte do trajeto, de mais ou menos 80 km que a gente vai fazer, fosse 100% elétrico. Então a gente teria um consumo realmente muito baixo, porque ele iria ligar o motor a combustão raríssimas vezes. Mas isso depende muito do quanto de carga você tem. Então, para ficar, digamos que mais justo em comparação com outros modelos que passam aqui pelo canal, assim como a gente já fez lá no BYD Song Plus, o irmão maior aqui do Song Pro, a gente deixa no modo Save. Então a bateria está aqui, como vocês podem ver, 45%. Então nós vamos colocar ela aqui, 45%, SOC alvo tá ali, né? Então ela vai manter sempre nos 45. Dessa forma o carro vira praticamente um híbrido convencional, ou seja, ele vai utilizar o motor a combustão para recarregar a energia. Então em alguns pequenos momentos ele vai conseguir andar em modo 100% elétrico, então você continua como um carro híbrido, porém ele não vai deixar baixar muito ali dos 45, ele vai sempre manter nos 44, 45, talvez até 46, então sempre nessa faixa. Dessa forma fica mais justo para a gente falar sobre consumo de combustível. E a gente tem um computador de bordo aqui bem complexo, mas isso eu explico para vocês em um outro vídeo. E depois daquele trânsito padrão na Avenida dos Bandeirantes em São Paulo, estamos finalmente agora na Rodovia dos Bandeirantes com o BYD Song Pro nessa versão GS, que é a mais completa da linha. Pessoal, ali no começo do trecho de estrada, eu já resetei pra gente todas as nossas médias que a gente tem aqui de consumo, de velocidade, também do quanto gastou em litros, de distância, enfim, a gente tem bastante informações aqui e daqui a pouco eu falo pra vocês, assim que a gente chegar no pedágio, como que ficou a nossa média 100% de estrada. Lembrando que depois do pedágio a gente vai pisar fundo para testar o desempenho aqui desse modelo híbrido plug-in. Bom, aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento para dar aquela hypada no vídeo, fica ali perto dos comentários essa função, é completamente gratuito e ajuda muito a gente. Tem a opção de pagar também, se você quiser, o que ajuda ainda mais, mas de qualquer forma eu já agradeço o apoio de vocês. Eu sempre gosto de começar falando aqui dos carros de conjunto mecânico.
e esse aqui é um pouco complexo, digamos assim, porque a gente tem um modelo híbrido plug-in. Como base, digamos assim, a gente tem um motor 1.5 aspirado somente a gasolina, lembrando que ele não é flex, e ele tem 4 cilindros em linha, porém injeção indireta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 98 cavalos somente, com um torque de 12,4 kgfm. Pessoal, desculpem se minha voz estiver um pouco diferente, mas eu tô me recuperando de um resfriado. A gente grava aqui sempre em qualquer situação, como vocês bem sabem. Mas se tratando de um modelo híbrido plug-in, a gente não tem só um motor a combustão. Você tem também um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, que rende até 197 cavalos e 30,6 de torque. Ou seja, o principal motor, digamos, desse carro é o elétrico. É o que mais dá potência e torque para ele. O motor a combustão 1.5, ele fica mais como um auxiliar, digamos assim. E o que a gente tem de forma combinada? De acordo com a ficha técnica da BYD, são 235 cavalos de potência combinada e um torque de 43 kgfm. A gente pode dizer então que são ótimos números para um carro dessa categoria e também de faixa de preço. Lembrando que essa versão GS está tabelada hoje em R$ 204.800. Porém, a gente tem várias promoções da BYD onde esse carro vai sair, na verdade, bem mais barato do que esse valor. Mas a gente sempre cita o preço de tabela aqui para vocês, para ficar mais justo, né? A tração, como eu disse para vocês, é somente dianteira, mas vale lembrar também que a gente possui uma transmissão automática de uma velocidade somente. Não é aquela tradicional com conversor de torque, é um pouco diferente e é basicamente uma marcha para frente e outra para trás. Você não tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Também vale lembrar para vocês o seguinte, a versão GL, lembrando, essa é a GS, é um pouco confuso, mas com o tempo você se acostuma. A GL, que é a de entrada, são somente duas versões aqui no Song Pro, ela tem menos potência, são 223 cavalos, o torque combinado não é informado pela BYD, mas também tem uma diferença de baterias. Aqui na versão GS, a mais cara, a gente tem a bateria Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. Essa é a bateria que a BYD usa em todos os seus modelos. E ela traz uma capacidade aqui nessa versão GS de 18,3 kWh. Se eu não me engano, é a mesma capacidade que tem o BYD Song Plus, que a gente já testou no canal, inclusive já fez esse teste de viagem também. Mas lembrando que a versão GL, a mais básica, tem somente 12,9 kWh. E até o momento a BYD não informou pra gente se esses números são de capacidade nominal ou utilizável, porque toda bateria ela tem aquela capacidade total, mas o que você consegue de fato usufruir é um pouco menor. Pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. É um ponto que sinceramente me surpreendeu aqui no Song Pro. Ele tem uma construção refinada, digamos assim. Apesar dele ser consideravelmente mais barato que o Song Plus, o Song Plus hoje está em R$240 mil, se não me falha a memória. Mesmo assim, você tem uma construção, digamos que parecida aqui. Lógico que o Song Plus tem algumas evoluções, porque é um carro mais novo. O Song Pro lá na China, na verdade, ele é a geração antiga do Song Plus. Então, aqui no Brasil são vendidos como modelos separados. Mas enfim, para essa faixa de preço, esse segmento, eu achei um isolamento acústico muito bom. Entra um pouquinho de barulho de vento, mas não estamos falando de um carro premium, então tá tudo certo. Agora que a gente tem essa faixa aqui onde tem mais desníveis no solo, eu quero falar um pouquinho sobre suspensão para vocês. Ela é bem confortável. Eu, sinceramente, tenho a impressão de que já faz um tempo que a gente testou o Song Plus, mas eu tenho uma impressão de que lá ela era melhor acertada. Não necessariamente que ela fosse mais macia, mas ela tinha mais um meio termo entre dinâmica e conforto. Aqui ela parece ser um pouco mais molenga de fato, mas pensando em conforto, é um ponto bem positivo a suspensão aqui do Song Pro. Ele filtra muito bem os desníveis no solo. O que acontece é que às vezes você acaba escutando, aqui na estrada é mais difícil, mas na cidade, principalmente se tiver com vidro aberto, você acaba escutando às vezes o funcionamento dessa suspensão, ela trabalhando. E lembrando também que na nossa avaliação completa a gente vai testar na prática a dinâmica dela, porque a gente sabe que carros chineses geralmente são um pouco mais molengas
e muitas vezes eles prejudicam muito a dinâmica em razão do conforto. Então a gente vai conferir isso na avaliação completa. Agora, falando sobre direção para vocês, a gente tem aqui dois modos diferentes. Assim como vários BYD, exceto aqueles mais básicos, a gente tem o modo conforto e o modo mais esportivo da direção. Eu estou atualmente no modo esportivo, eu uso ele a todo momento, porque sinceramente esse carro tem uma direção muito leve, muito macia, exageradamente, tá? Então mesmo no modo esportivo, você ainda sente uma direção bem leve. E aqui na estrada, como ela é elétrica progressiva, logicamente ela fica um pouco mais rígida. Então vocês reparem aqui que ela está um pouco mais pesada. Mas ela é muito virtual, essa direção. Reparem que ela tem um certo atraso, ó. Ela não é uma direção muito direta, né? Sinceramente, isso me incomoda. Ela parece ser meio anestesiada. Os carros chineses, de modo geral, já são um pouco anestesiados em conjunto. Então, quando você dirige o carro, você percebe que ele parece não estar muito na mão. Você não tem a impressão de estar em total comando do carro. Ele parece ser um pouco eletrônico, digamos assim. Então você faz um comando, parece que ele leva um tempinho para responder, coisa nesse sentido. Eu particularmente não gosto muito dessa virtualidade. E tem outros modelos da BYD que são melhores nesse quesito. Até mesmo o Yuan Pro, que a gente testou recentemente. Como o Song Pro, que é esse aqui, é um modelo um pouco mais antigo de construção, de projeto, imagino eu que de fato os modelos novos da BYD já tenham melhorado nesses pontos. Por isso que esse carro fica um pouco abaixo de alguns irmãos, digamos, de marca. Agora, quando a gente vem aqui em configurações, em veículo, a gente tem controle de condução. Vou colocar agora no modo conforto. Agora, pessoal, a gente tem uma direção ainda mais leve, ou seja, incomoda até mais. E reparem, ó como ele demora para responder. Conseguem perceber essa, digamos que, demora? Ó? Perceberam? Ó? Agora até os controles entraram aqui porque eu fiz um corte um pouco mais brusco. Mas olha como a direção, ela parece ter um delay, ó. E o pessoal vai achar que eu tô bêbado. E no modo conforto, sinceramente, eu acho que incomoda. Aqui na estrada, como ela enrijece mais conforme a velocidade, pode te incomodar menos. Mas na cidade eu acho ela bem bamba, digamos assim. E o modo de freio, você não percebe uma diferença muito grande. E igualmente ele é um pouco anestesiado. Ele parece demorar um pouquinho para te responder. Então, ó, pisei um pouquinho. Reparem que ele leva alguns milissegundos ali para te dar uma resposta real. Tudo nesse carro é um pouco virtual. E eu ainda prefiro deixar no modo conforto. Sinceramente, você não percebe uma diferença tão grande. Mas no modo esporte ele fica um pouquinho mais sensível. Pessoal, chegando aqui no pedágio, vamos conferir então como que ficou a nossa média de consumo 100% de estrada. Vamos lá. A gente tem primeiro aqui a velocidade média, que foi de 108 km por hora. A gente rodou aproximadamente 23,6 km. Ele diz que a gente gastou 1,4 litro de combustível. E o consumo foi de 5,3 litros a cada 100 km. Como a gente está dirigindo, fica complicado aqui de fazer contas para vocês. Então aí na tela está aparecendo o que significa esses 5,3 litros a cada 100 km. Convertidos em quilômetro por litro, dá isso aí que está na tela para vocês. Lembrando, pessoal, que esse carro só tem uma média de consumo resetável. Então a gente teve que redefinir ali no começo do percurso de estrada e por isso a gente vai acabar perdendo aquela média total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Mas como essa é mais importante, a gente preferiu resetar aqui na estrada. Agora, é importante citar que esse carro tem 1.735 quilos. E por que é importante falar sobre isso? Porque a gente vai testar o desempenho daqui a pouquinho. Eu já vou até trocar tudo aqui para o modo esporte, inclusive o modo de condução. E vou até mesmo, não sei se isso interfere, acredito que não, mas eu vou mudar aqui o estado da bateria justamente para o modo automático, para que a gente tenha uma garantia de que não vai ter nenhuma interferência nesse quesito. Então, se ele precisar usar a bateria para colocar mais desempenho pra gente, ele vai conseguir fazer isso. E reparem, a gente saiu de lá com 45%, né? Agora a bateria está com 46%. Justamente, eu falei para vocês que tem uma certa variação. Vamos lá, pessoal, saindo aqui do pedágio, vou estabilizar em 30 km por hora. Pé no fundo. Tem uma resposta rápida, hein? Depois que o motor a combustão sobe bastante o giro, a gente percebe um ganho ainda maior. 110, 120. Bem rápido, tá?
O isolamento acústico em relação ao motor é muito bom, porém quando você dá um pé fundo, um kickdown que a gente chama, né, pisar até o final do acelerador, logicamente a rotação do motor a combustão sobe até o máximo, digamos assim. Então aí você passa a escutar bastante o motor 1.5 aspirado funcionando, mas é completamente normal. Aqui em condições normais você nem percebe a hora que ele liga e desliga, porque o isolamento é realmente muito bom, pelo menos de motorização. Vamos fazer um outro teste, ó. Vou deixar cair aqui para 100 km por hora. Vamos lá, pé no fundo, ó, demora um pouquinho para o motor entrar, 120. Perceberam, né? Para essa faixa de preço de R$205 mil, você pode considerar até menos, pegando as promoções da BYD. Eu acho que é um desempenho realmente muito bom. Lembrando que estamos na subida, mas vamos fazer mais um teste, ó. Deixar cair para 100, pé no fundo. Ó, ele tem uma resposta inicial legal por conta do motor elétrico, 120. Já passou do 120, na verdade. E aqui eu quero lembrar para vocês o seguinte: esse carro ele tem um medidor de potência ali do lado esquerdo do painel de instrumentos. Esse painel de 8.8 polegadas. Na avaliação completa, logicamente, a gente vai falar de todos os detalhes. E ele mostra ali o quanto a gente está gastando ou regenerando energia nesse momento. Eu vou inclusive voltar aqui para o modo Eco. Vou voltar a bateria também para o modo Save. Agora eu vou colocar em 44%, porque abaixou um pouco aqui a carga da nossa bateria. Mas o que eu ia falar para vocês? Praticamente todo carro híbrido ou elétrico, ele tem o que a gente chama de regeneração de energia, de recuperação de energia, ou algo nesse sentido, tá? Ou frenagem regenerativa, por exemplo. E o que ele faz? Quando você pisa no pedal do freio ou então alivia o pé do acelerador, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Isso faz com que você consiga recuperar um pouco daquela energia que você gastou. Logicamente, como esse carro é plug-in, para você ter o maior desempenho dele, para você conseguir andar muitos quilômetros em modo 100% elétrico, conseguir um consumo de combustível ainda mais baixo, você vai ter que conectar ele na tomada para recarregar a bateria. Mas isso te ajuda a ser mais econômico. E aqui você tem o modo padrão e o modo alto de regeneração. No modo alto, assim que você alivia o pé, você já percebe ele abaixar bastante a velocidade, recuperando energia. E esse indicador no painel mostra exatamente isso. Agora, por exemplo, está no modo padrão, ele está recuperando 5 kW. Ele está ali menos 5. Vamos colocar aqui no alto, ó. E agora vamos soltar o pé. Ó, ele já está recuperando 22. Ó como a velocidade está caindo bastante agora. Perceberam a diferença do modo alto e do modo padrão? Outra coisa legal é que nesse painel de instrumentos também a gente tem uma tela, inclusive aqui na central multimídia, aqui acho que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. A gente tem ali naquela parte onde eu mostrei de gerenciamento de energia, que ele mostra, assim como no gráfico ali do painel, o que está acontecendo com o gerenciamento de motorização desse carro nesse exato momento. Então nesse momento ele está em modo 100% elétrico. A gente vê energia saindo da bateria e jogando ali para as rodas. Agora, de vez em quando, e principalmente se a gente der um pé fundo, você vai ver o motor térmico, ó, acabou de ligar, o motor térmico, no caso a combustão, ele está ligado e ele está tracionando o carro enquanto recarrega também a bateria. Agora tirou o pé, agora ele está recuperando só a energia, ele não está jogando tração para as rodas. Pisei de novo, ele está recuperando e jogando tração. Agora os dois estão tracionando o carro, olha que bacana. A gente vê todo esse gerenciamento. Isso já é legal no carro elétrico, mas no híbrido é ainda melhor porque você tem dois motores. Então você tem um controle, digamos assim, pelo menos um acompanhamento do que está acontecendo com o carro. Nós estamos chegando aqui no final do nosso percurso de estrada. Vamos conferir então como que ficou o consumo, incluindo as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Lembrando que esse carro tem várias informações ali sobre o consumo, mas a gente vai citar para vocês e depois colocar na tela média para ficar mais fácil. Até o momento nós rodamos ali um pouquinho mais de 36 km, agora está 36,2, olha, acabou de virar. E a gente tem então um consumo de 5,3 litros a cada 100 km. Eu acho que é o mesmo daquele de antes, inclusive. Como ele vai fazendo recuperação é normal, tá? A velocidade média agora caiu, foi para 92 km por hora. E ele está informando então que no trecho total a gente gastou 2 litros de combustível. Para vocês fazerem uma conta básica ali, de acordo com essa informação, a gente rodou 36,4 km usando somente 2
litros. Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre aquele único recurso de assistências à condução que eu comentei que a gente tem nessa versão GS do Song Pro. Na verdade, na GL também, tá? As duas versões desse carro só tem um recurso que é o assistente de descida, o HDC, o Hill Descent Control. A gente aciona ele aqui pela central multimídia HDC e já está ativo. Lembrando que você só vai conseguir ativar até 38 km por hora e ele vai desativar sozinho acima dos 65 km. O funcionamento dele em si é entre 11 e 38 km por hora. Você consegue então ativar até os 38, mas vamos supor, tá ativado, você passou até 65, ele continua ativo. Ele só não vai entrar em funcionamento, mas o sistema ali tá reconhecendo normalmente. Passou de 65, ele desativa e você vai ter que ativar novamente aqui na central multimídia. Vamos só deixar ele reconhecer aqui e soltei o pé do freio, ó. Ele já está piscando no painel, indicando pra gente que ele está fazendo a frenagem de forma automática. Pelo pedal do acelerador e do freio, a gente consegue controlar essa velocidade. Ele está mantendo ali em 7, 8 km por hora. Vou acelerar um pouquinho para vocês verem. Ó, vamos ver, agora ele estabilizou em 12 ou 11 km por hora, mais ou menos. Vou frear mais um pouquinho, quero voltar para uma velocidade mais baixa. Está ali a 8 km por hora agora nesse momento. Ele diz que o funcionamento é a partir de 11, mas como vocês podem ver, acaba funcionando a partir dos 8, 7, mais ou menos. Aqui que está acabando a descida, logo logo ele vai desativar sozinho. Para ele não ficar freando sozinho, eu vou desativar aqui através da central multimídia. É um recurso que você vai usar muito no dia a dia, vai usar várias vezes? Não, mas pode te ajudar em alguns casos. Eu preferiria que tivesse outros recursos de assistência à condução e não tivesse o HDC, mas é melhor que nada. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. O que eu posso dizer pra vocês é que eu achei mais ou menos, na verdade, o Song Pro aqui. Não que ele seja ruim, mas sinceramente eu esperava um pouquinho mais. O Song Plus, por exemplo, tudo bem que é um projeto mais moderno, um carro mais caro também, mas tem uma certa similaridade aqui com o Song Pro. E eu acho o Plus bem melhor acertado de suspensão, também de direção, embora todo BYD, na verdade todo chinês, ainda tenha uma direção e uma suspensão um pouquinho mais molenga, são características muito comuns deles. Eu acho que o Song Plus é melhor acertado nisso, então eu esperava um pouquinho mais aqui do Song Pro. Eu achei que teria uma proximidade maior com o Plus, mas de novo, não que ele seja ruim, ele é um carro bem confortável, o desempenho também é muito bom e o consumo vocês puderam ver o que a gente conseguiu aí em percurso totalmente rodoviário. O percurso total não adianta mostrar para vocês porque a gente teve que resetar na estrada, então não faz sentido, só tem um trip de consumo, a gente acaba perdendo ele. Mas em geral, digamos que eu até gostei do Song Pro, mas achei que eu gostaria um pouco mais. E eu que sou grande, eu fico um pouco acanhado aqui na frente. O banco está o máximo para trás, o máximo para baixo, e mesmo assim eu não tenho um espaço muito grande aqui na frente. Eu percebo isso nos modelos híbridos da BYD. Geralmente os elétricos conseguem me proporcionar um espaço maior. Eu fico mais livre aqui dentro, um pouco mais confortável. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou do BYD Song Pro. Qual a sua opinião sobre esse consumo? Você acha que tá bom para um carro híbrido plug-in, para um SUV desse porte? Ou você esperava um pouquinho mais? Quero saber a sua opinião de vocês aí nos comentários. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.